Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, nasceu em 19 de agosto de 1849. Foi um político, diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista brasileiro formado pela Faculdade de Direito do Recife. Se formou em Direito, e sempre foi um abolicionista de coração, porém somente quando se elegeu deputado em 1878, através da autoridade adquirida e de maior público, passou a lutar árdua e fortemente pela abolição da escravatura, que aconteceu em 1888. Utilizou a estratégia de levar a questão brasileira para o exterior, buscando pressão internacional por meio de sua forte relação com abolicionistas nos Estados Unidos e na Inglaterra, inclusive chegou a apelar ao Papa Leão XIII. Era a favor da monarquia, foi deputado no período pré-republicano, e depois da proclamação da República, sentiu-se decepcionado com a política, e afastou-se da vida pública para se dedicar a estudos e à escrita. Atuou como diplomata, chegando a ser chefe da Embaixada Brasileira em Londres, e embaixador nos Estados Unidos, onde faleceu em 1910. Nabuco padecia de uma doença hematológica conhecida como policitemia vera, que lhe causaria a morte. Morreu em 17 de janeiro de 1910, aos 60 anos de idade, em Washington, Estados Unidos. Seu corpo foi posteriormente trazido para o Brasil, sendo sepultado no cemitério de Santo Amaro na sua cidade natal no Recife, Pernambuco. O seu funeral e enterro no Brasil ocorreram em 17 de abril de 1910, e o jazigo capela onde se encontra, foi inaugurado em 1914. Vamos ler para vocês neste vídeo, um dos primeiros e maiores discursos que Joaquim Nabuco fez em Pernambuco. Foi muito honrado neste dia, e várias vezes teve que interromper sua fala por causa dos aplausos. Acompanhe. Primeira conferência. No Teatro Santa Isabel, 12 de outubro, na campanha abolicionista e eleitoral de 1884. Meus senhores, eu seria completamente destituído de espírito público, se uma manifestação como esta, que me acabais de fazer logo em seguida ao generoso discurso do Dr. José Mariano, não me compensasse, com grande saldo de reconhecimento, o que eu possa porventura ter sofrido por as prevenções, há anos criadas contra mim, nesta minha cidade natal, e as rivalidades pessoais e animosidades políticas de então. Estes aplausos, antes de me ouvirdes, este acolhimento tão espontâneo, quanto cordial que encontro no meio de vós, mostram que na opinião do povo do Recife, pelo menos, não fui indigno portador do mandato pernambucano, e que ele compreende, aprovando-me, que a atitude por mim assumida no parlamento de 1879 a 1880, de independência para com os grupos em que se dividia a vossa deputação, me foi imposta pela necessidade de ficar fiel às grandes tradições desta província. Também, senhores, se na Câmara ou fora da Câmara, prestei algum auxílio direto ou indireto ao movimento, que nestes últimos anos tem absorvido a opinião, e chegou a impor-se ao governo, os meus esforços me são tanto mais caros quanto, partindo de um pernambucano, representam uma parcela do ascendente e da influência que esta província sempre exerceu nos destinos do país. Muito bem. Eu disse que me faltaria espírito público, se esta demonstração não me fizesse esquecer quaisquer sofrimentos, mas devo acrescentar que me faltaria de todo coragem se não me sentisse animado para continuar na luta em que estou empenhado, quando tenho diante de mim espetáculos populares como o desta reunião, em que um mesmo fluido patriótico e pernambucano atravessa todos os corações, e um mesmo espírito de resistência e de combate parece dar como couraça a uma grande ideia que caminha ao peito de um povo que se levanta. Há menos de um mês, achei-me em São Paulo diante de um auditório como este, no qual havia como entre vós o brilhante reflexo intelectual de uma academia, e em que se sentia palpitar a mesma simpatia pela sorte do escravo, a mesma ansiedade pela sorte do país, que de alma em alma chega até mim neste momento, como uma onda humana de compaixão. E agora o meu primeiro impulso, ao verificar nesta cidade a existência do mesmo entusiasmo, um fenômeno idêntico dessa maré vivificante, o crescente do abolicionismo brasileiro, não pode ser outro senão o de proclamar essa unanimidade moral do nosso povo, essa alvorada simultânea de todos os seus instintos generosos, essa união de todos nós para a obra da expiação e da reparação que deve ser comum.
Sim, senhores, desafio que me contestem quando afirmo que a consciência nova da pátria brasileira, que nós, abolicionistas, representamos, está tomando posse, uma posse definitiva e perpétua, de todos os pontos do país até onde ela já conseguiu penetrar. Saúdo, pois, na capital do Norte, como saudei em São Paulo, esse espírito novo que vai quebrando, argola por argola, a pesada cadeia da escravidão, que há 300 anos prende no mesmo suplício o escravo e o senhor, o escravo e a pátria. Muito bem. Saúdo esse espírito de liberdade nesta capital, com tanto mais efusão porquanto sou pernambucano. Parece-me, senhores, que ofendo a susceptibilidade de algumas pessoas, que devem achar-se ou estar representadas neste recinto, cometendo a ousadia de confessar-me pernambucano, mas é que não lhes reconheço, nem a ninguém, o direito de proscrever-me moralmente. Podem sim, negar-me os seus votos para deputado, dizer que no parlamento não concorri para realçar o papel desta grande província, e acusar-me por me ter isolado dos grupos inimigos da deputação pernambucana, crime que confesso, e digo que cometi, tudo para não cometer um crime ainda maior, o de renegar aos princípios fundamentais da consciência humana, princípios de que nunca hei de apostatar, muito menos para servir estadistas onipotentes. Podem forçar-me a ir bater à porta de outra província, empenhado como estou, para solicitar um lugar na próxima legislatura, cuja existência vai ser toda em combate sem descanso, em torno da escravidão. Isso podem fazer, mas não rasgar o meu título de pernambucano, que ninguém pode me tirar porque ninguém pode me fazer filho de outra província, sem nada saberem de minha vida íntima, pretender que eu renegasse, pública ou tacitamente por pensamentos, palavras ou obras, as minhas origens, o meu berço, a minha pátria. Sim, senhores, não digo demais dizendo, a minha pátria. Nunca falei linguagem diferente desta. Neste ponto, como era tudo mais, tenho a coerência espontânea das afeições que são os alicerces da nossa vida moral. Há relações que me prendem a diversos pontos do país, tenho orgulho em confessá-las e quisera eu poder multiplicá-las. Há, por exemplo, um laço intelectual que me prende a São Paulo, hoje uma simples recordação. Há um laço complexo de associações variadas, cobrindo mais da metade da minha vida, que me prende ao Rio de Janeiro. Há o laço abolicionista que me prende ao Ceará. Mas, nenhuma dessas relações se confunde nem sequer se compara com a identificação de alma e coração que me prende a Pernambuco, tão intimamente como o filho com a mãe, e de tal forma que se por uma dessas terríveis fatalidades, eu daria a última gota do meu sangue para evitar que esse magnífico território fosse quebrado ao meio ou em pedaços. Eu pensaria tanto em não ser pernambucano, como hoje penso em não ser brasileiro. Sim, senhores, sinto-me tão pernambucano como quem melhor o seja. Ninguém, acreditai-me, faz mais sinceros nem mais ardentes votos do que eu, para que Pernambuco reconquiste no futuro algum reflexo pelo menos da hegemonia nacional, que capitania ou província, exerceu no passado, do papel que representou neste Brasil, em cuja alma insuflou o espírito de nacionalidade, o espírito de independência e o espírito de liberdade. Muito bem. Era preciso, senhores, que eu reivindicasse os meus foros de cidadão pernambucano, para ter o direito de comparecer perante vós, como candidato por este primeiro distrito, por esta capital ciosa do nome dos seus filhos. Vós sabeis em que condições me apresento, disse o doutor José Mariano, que não podia ter se identificado com a minha eleição, de modo mais franco nem mais leal. Eu nada posso dizer-vos sobre ele que não esteja em vossa consciência. Direi somente, do homem que vive no meio de vós, que nesta cidade ele é o mais popular dos pernambucanos vivos, e popular pelo muito que recebeu do povo e pelo muito que tem dado ao povo, do deputado que vi no parlamento em 2 legislaturas, que sabe impor a vontade dos seus eleitores aos governos do dia, e combater a peito descoberto pelos seus princípios. O que ele fez nesta reunião é uma prova dessa franqueza, ou para usar da verdadeira expressão, dessa honestidade, desse decoro e desse respeito de si mesmo que lhe faz, como também a mim, preferir a derrota que a vitória, quando a vitória só possa ser comprada a preço da dubiedade do caráter, ou do silêncio das convicções próprias. Vós sabeis que o meu nome figura com o do Dr. José Mariano numa combinação feita pelos 2 chefes do Partido Liberal. Dessa combinação direi somente que admiro a elasticidade da opinião do partido, que ainda hoje,
vai do extremo dos nossos nomes ao extremo oposto do nome do Sr. Souza Carvalho, mas que não admiro, o contrário seria um excesso de temeridade, que esse partido, depois de acolher no seu seio o representante mais exaltado da reação escravista, não cometa o suicídio de querer lançar fora dos seus arraiais toda a grande massa de opinião abolicionista que nós representamos no seio dele, e que forma a sua porção que tem verdadeiramente o direito de chamar-se liberal. Eu luto, senhores, nesta minha candidatura com duas grandes dificuldades. Tenho o meu nome apagado na penumbra do intenso interesse que desperta em vós a candidatura do meu ilustre amigo pelo 2º distrito, e substituo como candidato regular do partido um homem, como é o doutor Epaminondas de Melo, que representa uma injustiça tradicional, e que nesse caráter falha a todos os vossos sentimentos. A minha força está nisto, que representa uma ideia que não pode deixar de ser acolhida pelo povo pernambucano, e que se impõe às vossas consciências. Sabeis que o atual presidente do Conselho apelou para o eleitorado do voto de desconfiança da Câmara passada, sobre o projeto de emancipação. Nessa votação solene, o Recife disse sim, pela voz do senhor José Mariano, e disse não, pela voz do senhor Portela. O governo quer saber, o país quer saber como o Recife pensa, qual é a opinião do Recife, se sim, se não, porque não pode, não deve ser por honra desta cidade, sim e não. Senhores, peço licença para continuar sem ser interrompido. Esta tribuna está franca para todos os que não pensarem como eu. Sim, senhores, o Recife não pode estar ao mesmo tempo com o governo que quer cobrir com a bandeira de misericórdia da consciência nacional o túmulo dos escravos, como já se lhes cobriu o berço, e contra o governo que está assim salvando a honra do país. É preciso que esta capital pense de uma forma ou de outra. Com o Dr. José Mariano, ou com o Dr. Portela. Que ela forme um só todo, tenha uma só palavra, constitua uma unidade orgânica, e que as pontes do rio Capibaribe não dividam este berço de tão grandes tradições, em dois campos inimigos, um, em que flutua a bandeira da liberdade, e outro, o feudo da escravidão. Sim, tendes que escolher entre duas políticas, a do gabinete Dantas e a da Câmara dissolvida. Uma, a política da evolução, a outra, a da imobilidade. Uma, a política da dignidade nacional, outra, a do aviltamento do nome brasileiro. Uma, a política do governo livre num Estado livre, outra, a política do governo servil num Estado escravista. Uma, a política do salário, outra, a do chicote. Neste momento do discurso, Joaquim Nabuco encontrou resistência da parte dos que não apoiavam a causa abolicionista, e um deles gritou ao fundo que queria ser indenizado, caso houvesse a libertação, e devido ao tumulto, foi solicitado uma pausa no discurso. Meus senhores, não tenho responsabilidade alguma por este incidente. A primeira interrupção que ouvi, eu disse que a tribuna estava franca a quem quisesse me contestar. O estado de minha saúde não me permite deixar que esta conferência se degenere em diálogo. Os que me fizeram a honra de vir assistir a um discurso meu, deviam estar preparados para ouvir as opiniões que estou manifestando. Disse e repito, se os meus adversários entendem que podem fazer o que nós, abolicionistas, estamos fazendo, se julgam com forças para sustentar a candidatura do Dr. Portela em reuniões populares como esta, a tribuna não é monopólio nosso, e lhes está tão franqueada como a nós mesmos. Sim, senhores, tendes que escolher entre duas políticas, uma para resumir-me, que é a política do terror negro dos clubes de Lavoura do Sul, e outra que é a política da execução da lei de 28 de setembro no interior das fazendas. Uma, para inverter o contraste, a política da civilização, da humanidade e do direito, digo que é a política do futuro. E outra, a política hindu das castas, a política irlandesa dos landlords ausentes, a política colonial de 3 séculos de senzala, isto é,
de perseguição doméstica e social de uma raça a que o Brasil deve a maioria dos seus habitantes, e cujos filhos de hoje são os nossos cidadãos de amanhã. Entre essas duas políticas, qual Pernambuco vai preferir? A dúvida por si só parece um ultraje ao vosso passado, porque 70 anos depois da Revolução de 1817, essa primeira independência do Brasil, é doloroso que ainda se duvide se Pernambuco vai colocar-se do lado da liberdade ou do lado da escravidão. E da escravidão intacta no seu barbarismo, ilimitada no seu arbítrio e cuja sustentação a esta hora envolve a maior das injustiças contra o estadista patriota, que nos tem feito viver estes 5 meses como que na aurora da redenção da nossa pátria na adesão. O homem, que ressuscitou o Partido Liberal do túmulo das suas apostasias, e das suas capitulações, e teve a rara coragem de dizer aos senhores de escravos, que 13 anos depois da lei de 28 de setembro de 1871, a medida de reparação e justiça do Partido Liberal para com as gerações escravas, não podia ser a mesma que a do Partido Conservador. E senhores, se a batalha pudesse ser ganha, valeria talvez a pena aferi-la, mas a escravidão não pode mais resistir aos efeitos da política do atual ministério, que divorciando dela o governo, condenou-a oficialmente, como ela já estava condenada socialmente. Que força, dizei-me, pode dar vida a uma instituição contra a qual se insurge a consciência de uma nação? Com que meios, com que elementos podeis manter a escravidão, como instituição do Estado? Até quando o Estado, por exemplo, há de exigir que a magistratura desconheça a lei de 7 de novembro de 1831, e as origens ilegais da escravatura, proclame a existência de um código negro que nós não temos, que trate os escravos como animais, condene-os a açoites, pactue com todo esse regime de senzala, que um desembargador nomeado para a relação do Recife, qualificava em São Paulo, de regime de violência, pelo que dava habeas corpus contra ele? Até quando o Estado há de exigir que a polícia se empregue no triste ofício de perseguir escravos fugidos, para entregá-los de volta às torturas das sevícias domésticas, e de açoitar escravos displicentes? Até quando o Estado há de exigir, da força pública, do Exército Nacional, que esteja a postos nos quartéis para restabelecer, se preciso for, em pequenos feudos uma tirania que a lei não fiscaliza? Isto é, para conservar a nódoa de sangue na bandeira, que é para o soldado o símbolo da pátria? Muito bem. Até quando o Estado, finalmente violentando as nossas consciências, há de nos obrigar a pagar impostos como pagamos, para sustentar a escravidão que nos repulsa? Até quando o país há de sofrer uma violação dessa ordem, na sua consciência moral? O grande argumento contra a Igreja do Estado é que não se deve forçar os cidadãos que não acreditam nela a contribuir para a sua conservação. Entretanto, senhores, nesse caso, trata-se de fé, trata-se de um princípio religioso, de uma divergência de dogmas e não de moral. Não será, portanto, muito mais grave o Estado impor-nos que contribuamos para a manutenção, não da fé que julguemos errônea, mas de uma instituição, que a humanidade, o consenso unânime do mundo declara criminosa? Com que direito nos fazem solidários de uma opressão, cúmplices de um atentado? Num caso viola-se a nossa consciência religiosa, no outro viola-se a nossa consciência moral. Qual delas é a mais respeitável? Infelizmente, senhores, nós lutamos contra a indiferença que a nossa causa encontra entre essas mesmas classes que deveriam ser nossas aliadas, e que a escravidão reduz ao mais infeliz estado de miséria e dependência. É triste dizê-lo, mas é a verdade. Por acaso os homens de cor, filhos e netos de escravos, que trazem no rosto a história do martírio da sua raça, têm aderido ao nosso movimento com a dedicação e a lealdade que era de esperar dos herdeiros de tantos sofrimentos? Não, eles não se atrevem a fazer causa comum com os abolicionistas, e muitos são encontrados do lado contrário. Tomemos uma grande classe, os moradores do campo, os que vivem espalhados pelo interior em pobres cabanas, os homens livres que trabalham em terras alheias. Dão eles algum sinal de compreender o alcance desta propaganda, de saber que estamos lutando para dar-lhes uma independência honesta, algumas braças de terra, que eles possam cultivar como próprias,
protegidos por leis executadas por uma magistratura independente, e dentro das quais tenham um reduto tão inexpugnável para a honra das suas filhas e a dignidade do seu caráter como qualquer senhor de engenho? Não, senhores, eles não compreendem que o abolicionismo é o começo da propriedade do lavrador. Quem viu nos Estados Unidos o simples trabalhador do campo, depois de deixar o arado, tomar o jornal e interessar-se pela questão do papel moeda, cujas relações com o bem-estar do seu lar doméstico ele perfeitamente compreendia? Ou quem viu a tremenda revolução agrária da Irlanda, não pode deixar de lamentar o grau de inconsciência da população livre do interior, que parece nem sentir a sua triste condição, e nesse ponto, está ainda abaixo do nível de consciência do escravo. Não é conosco, os que levantamos o grito de abolição, que se unem essas vítimas impassíveis do monopólio territorial, é com os outros que levantaram o grito de escravidão, da escravidão que as esmaga sem que elas o saibam, porque as oprime desde o berço. E no entanto, senhores, que amor tem a este pobre povo do interior, os que falam em nome dele porque ele não tem voz. Vou mostrá-lo com um simples fato. Vós ouvis, e sabeis que os sustentadores da escravidão não contam com a população nacional, para coisa alguma fora da própria escravidão. A teoria deles é que o brasileiro não trabalha, e que portanto é preciso importar elementos de trabalho, e quanto mais servil melhor. A solução para eles do mal incurável do nosso povo é o imigrante. Ninguém mais do que eu deseja a imigração estrangeira, mas a minha teoria quanto à imigração é esta: quero a espontânea, por isso repudio a subsidiada. Quero a homogênea, por isso repudio a chinesa. Mas para atrairmos imigração natural e vivificante, só temos um meio: fazermos do Brasil um país em que os imigrantes o queiram para sua pátria, e isso só será possível se o tornarmos antes de tudo uma pátria para os seus próprios filhos. Vede bem, senhores, nós temos hoje de 10 a 12 milhões de habitantes, população que vai sempre aumentando e cujos descendentes, entregues a si mesma, serão um dia 100 milhões. Pretende-se que essa população tem certos vícios. Acusam-na de indolência, de incapacidade para o trabalho contínuo, de indiferença pela propriedade e não sei mais o que, e disso concluem que a salvação do Brasil está na importação em larga escala de uma raça que trabalhe, e trabalhe sem intermitência. Mas eu pergunto, que Brasil se trata de salvar assim? É o território, ou é a população? Dizei-me, como se salvaria, quer um quer outro, abandonando-o a essa ociosidade invencível, a esse desamor pelo trabalho e pela propriedade, uma população de 10 milhões e sua descendência? Deixando-a viver na pobreza a multiplicar-se na miséria? Abstraindo dela, e pensando tão somente em importar pouco a pouco, em carregações sucessivas, um povo diverso que fosse capaz de possuir e cultivar este magnífico torrão do globo? Quem já viu o problema dos defeitos de uma raça ser resolvido pela importação de outra? Uma nação declarando-se imprópria para o trabalho, e importando outra para dominá-la, porque quem trabalha é quem domina. Muito bem. Não, senhores, o recurso da imigração é muito importante, mas é secundário a perder de vista, comparativamente a esse outro, o de vincular ao trabalho, o de transformar pelo trabalho a nossa população toda. Se ela não trabalha é porque não pode ou porque não quer, e a nossa tarefa é fazer que ela queira e que ela possa. Se é porque ela não quer, criamos a emulação que lhe falta; se é porque ela não pode, destruamos os obstáculos, quaisquer que sejam, que se lhe opõem. Senhores, num e noutro caso, o primeiro passo a dar é abolir a escravidão, essa maldição do trabalho, porque com ela, não é possível nem fazer brotar do solo o trabalho nacional, nem atrair o estrangeiro.
Por isso mesmo, senhores, tudo depende dos operários, da compreensão que eles possam ter, de que da abolição da escravidão em todas as suas criações legais e sociais, depende o futuro do trabalho nacional, e por consequência da civilização brasileira. Confio que da parte dos operários e artistas pernambucanos, não faltará auxílio à nossa obra, e que nas eleições de 1º de dezembro isso ficará bem patente. Licurgo dizia do povo de uma parte da Grécia, que não era de admirar que ele tivesse juízo um dia em 5 anos. Senhores, é de esperar que o povo do Recife saiba escolher uma vez em 4 anos. Nesse voto que dais todos os 4 anos, resume-se a parte que vos pertence na direção do país, mas conforme a escolha que fizerdes, então vereis esse voto único, essa cédula isolada, multiplicar-se durante uma legislatura em todas as votações do parlamento, e talvez fazer pender para o lado da escravidão, a balança dos destinos nacionais. Compreendeis, pois, a gravidade da situação em que estáis hoje colocados. Nas diversas reuniões eleitorais em que pretendo tomar parte, terei ocasião de desenvolver as minhas ideias políticas. Posso, porém, desde já mostrar-vos em que sentido elas correm. Partidário do governo parlamentar, entendo que ele pode robustecer-se entre nós, por uma tríplice reforma, não da lei, mas da nossa educação constitucional. A primeira é que os ministérios representem os partidos, e não como até hoje as ambições que os esfacelam, e assim o nosso governo seja de gabinete e não de presidente do conselho. A segunda é que os grandes negócios do Estado, e com maior razão os menores, sejam em regra decididos em conferência de ministros e não em despacho imperial, isto é, que a responsabilidade ministerial seja respeitada. A terceira é que o eixo parlamentar passe pela Câmara responsável, e não pelo Senado vitalício. Entendo que a maior de todas as reformas políticas, aquela a que pretendo dedicar-me, como hoje é a emancipação, quando esta se achar concluída, é uma descentralização quase federal das províncias, que as torne senhoras da sua sorte e dê satisfação ao legítimo desejo que elas têm de governar-se por si mesmas, em tudo que não venha a afetar a integridade nacional. Inclino-me a uma lei eleitoral, que seja o sufrágio dos que souberem ler e escrever, ao mesmo tempo que sou contrário a qualquer reforma que tenha por fim estabelecer a eleição das províncias sem dar representação própria e elevada às grandes cidades. Com efeito, senhores, penso que a deputação das cidades deve ser agimentada em tais proporções, que a parte esclarecida do país predomine sobre a que está privada pelo monopólio escravista, de obter instrução, propriedade e independência. Sou pela honestidade nas transações do tesouro, e portanto contra o déficit permanente que nos constitui em falência, adiada de exercício em exercício, e que impõe sacrifícios cada vez maiores à nação extenuada. Em matéria de política exterior, sou resolutamente pelo arbitramento internacional, e faço votos por uma aproximação para esse fim, entre as nações deste continente, o que é neste momento uma das inscrições dos 2 partidos norte-americanos na luta presidencial. Penso, entretanto, senhores, que nenhuma reforma política produzirá o efeito desejado, enquanto não tivermos extinguido de todo a escravidão, isto é, a escravidão e as suas instituições auxiliares, antes de termos purificado o nosso ambiente do vapor pestífero que mata nele tudo que é espontâneo e livre, tudo que aspira a subir, e ousa levantar a cabeça. Sim, senhores, é diante do movimento abolicionista que vos achais colocados. Para qualquer lado que me volte, vejo o horizonte coberto pelas águas dessa inundação enorme. Vi essa grande corrente que hoje alaga o país, como um rio equatorial nas suas cheias, quando ela ainda descia como um fio de água cristalina dos cimos de algumas inteligências, e das fontes de alguns corações iluminados, tanto umas como outros pelos raios do nosso futuro. Eu vi esse rio já formado, abrir o seu caminho como o Niágara pelo coração da rocha, pelo granito de resistências seculares. Eu vi esse rio, quando depois das cataratas, ganhou as planícies descobertas da opinião e desdobrou-se em toda a sua largura, alimentado por inúmeros afluentes vindos de todos os pontos da inteligência, da honra e do sentimento nacional, mudando de nome no seu curso, como os Solimões, chamando-se primeiro Ceará, depois Amazonas,
depois Rio Grande do Sul e hoje, o vejo prestes a despejar-se no grande oceano da igualdade humana, dividido em tantos braços quantas são as províncias, levando em suas ondas os despojos de 5 ministérios, e a represa de uma legislatura. E vos digo, senhores, não tenhais medo da força dessa enchente, do volume dessas águas, dos prejuízos dessa inundação. Porque assim como o Nilo deposita sobre o solo árido do Egito, o lodo de que saem as grandes colheitas, de forma que se diz que o Egito é um presente do Nilo, assim também a corrente abolicionista leva suspensos em suas águas, os depósitos de trabalho livre e de dignidade humana, o solo físico e moral do Brasil futuro, do qual se há de dizer que ele na sua prosperidade, e na sua grandeza foi um presente do abolicionismo. Pernambuco tem um grande passado, mas parece que os seus filhos não querem que ele tenha um grande futuro. Exerceu a hegemonia nacional, acendendo no século XVII 2 grandes faróis, que iluminaram os mares deste continente, a liberdade de consciência e a liberdade de comércio, e desajudado foi só por si, entre as convulsões da monarquia portuguesa e os esforços supremos da Holanda, e nos campos de Guararapes hasteou há mais de 200 anos, essa bandeira da nacionalidade brasileira, em cujo centro desenhou mais tarde com o sangue dos seus mártires os grandes símbolos americanos da independência e da república. Mas hoje aqueles grandes faróis apagaram-se, o movimento já não se irradia deste centro de tanta atividade generosa, o sangue não parte mais deste coração viril do Brasil colonial, a cidade de Maurício de Nassau perdeu a iniciativa das resoluções heróicas, e no meio de tal abatimento o Leão do Norte desaparece entre os rios da Veneza americana, como o grande leão de São Marcos, o símbolo da poderosa República do Adriático, entre os canais das suas lagunas. Pois bem, pernambucanos, ressuscitemos o nosso patriotismo, e para levantar esta província à altura do seu passado, comecemos por inscrevê-la entre as províncias livres, na porção luminosa e não na porção escura do país. Lembrai-vos, que foi em Pernambuco que pela primeira vez em nossa história, houve um governo de sonhadores e de mártires, que teve a coragem numa hora de revolução e já no caminho do cadafalso, de prometer a liberdade aos escravos, sentindo que eles suspiravam também pela independência desejada, e não desprezeis esse testamento dos heróis de 1817, somente porque o governo deles foi uma explosão espontânea da alma pernambucana, e não uma tirania imposta de fora. Comecemos por aí e façamos um pacto, nós todos, que choramos de dor ao ver a decadência política da nossa província, façamos um pacto para efetuar uma segunda restauração pernambucana, para restaurar Pernambuco em seu papel histórico, e para isso, antes de procurarmos a solução ainda duvidosa do problema federal, completemos, realizemos a solução conhecida do problema maior, o da igualdade social de todos os brasileiros, solução que para ser fecunda deve ser dupla, e que se resume nesta fórmula: liberdade e trabalho. O trabalho que dá dignidade, a liberdade que dá valor à vida. Apesar de todo esse entusiasmo do auditório, de todos os aplausos e manifestações de apoio, Joaquim Nabuco não venceu nas eleições em Recife naquele ano de 1884. O sistema eleitoral do Império era complexo, com eleições em 2 turnos, paroquiais e provinciais, e a fraude era comum. Apesar de ter obtido votos suficientes, a vitória de Nabuco não foi formalmente reconhecida pela Câmara dos Deputados, o que o levou a uma disputa política, e posteriormente, a uma viagem para a Europa, onde escreveu seu livro, O Abolicionismo. Essa e outras eleições foram parte da intensa campanha abolicionista no Recife, período no qual Nabuco proferiu diversos discursos em defesa da causa abolicionista e como candidato ao parlamento. Embora tenha enfrentado a oposição de políticos conservadores e de proprietários de escravos, Nabuco teve alguns sucessos eleitorais, e foi o principal porta-voz político do movimento abolicionista no Brasil Império. Ele voltaria a ser eleito deputado-geral pela província em outras ocasiões. Você ouviu uma humilde encenação do emocionante discurso de Joaquim Nabuco, e de fato ele estava certo em dizer a expressão do historiador grego Heródoto, que o Egito é um presente do Nilo,
assim também o Brasil seria um presente do abolicionismo, o que veio a se concretizar. Obrigado por ouvirem até aqui, te aguardamos na próxima leitura.